Olá, eu sou Paula e hoje gostaria de conversar sobre o capítulo 3 do livro Mentalidade da Pobreza, a capacidade de produzir riqueza. Confesso para vocês que esse título já é um título bastante interessante, né? A capacidade de produzir riquezas. A gente acaba pensando sempre em nós mesmos, né? Na nossa capacidade. E a autora, desde o princípio, já começa destruindo, né? Todo orgulho, tudo que se levanta contra o conhecimento, né, daquele que tem nos dado tudo, daquele que é quem de fato supre, né, todas as nossas necessidades e, além disso, concede os desejos do nosso coração. E eu já li várias vezes esse capítulo, mas eu me lembro, mas nesse momento, né, dessa vez agora que eu li, ele me chamou a atenção de uma forma bem diferente. Eu pensei assim: "Nossa, será que um dia eu vou conseguir viver dessa forma, nesse nível de fé, né, de realmente acreditar da forma que a Michele, né, que a autora descreve para nós logo ali no início, ela diz assim: "É Deus, não nossos talentos, nem grandes oportunidades, nem a nossa educação que nos deu o poder e a capacidade de ter tudo o que possuímos e o dinheiro que ganhamos." Eu acho que de uma forma natural eu pensava como ela continua dizendo ali, que isso vai totalmente contra o que o mundo, né, o que a educação formal, o que as pessoas falam sobre o que nós como nós devemos agir, como devemos ser profissionalmente e tudo mais. Então, de forma diferente dessa vez, quando eu li esse capítulo, eu me lembrei que há poucos dias atrás, acho que no máximo uma semana, eu conversava com a minha filha sobre isso, né, sobre essa questão de oportunidades de trabalho, sobre a educação que a gente precisa ter. E eu, de fato, eu me vi contando as bênçãos de hoje ter uma mentalidade diferente. De hoje, após encontrar o RMI na minha vida, mudar completamente, né, a forma que eu penso sobre todos esses assuntos. E, e eu falava com a minha filha, né, se hoje eu tenho o trabalho que eu tenho, se hoje eu tenho a experiência que eu tenho, né, profissional, e as oportunidades que eu vivi, que eu pude viver, tudo isso foi por ele, nunca por mim. Eu reconheço isso todos os dias e foi muito bom lembrar que há muito pouco tempo atrás, como eu falei, uma semana atrás, eu conversava com a minha filha e falava exatamente disso para ela, que se eu for pensar na educação, né, na minha história de vida, em todas as dificuldades que meus pais tiveram para me dar a educação que eu tenho, e que não é nada demais, é uma educação bem básica, e para o emprego que eu tenho hoje, né, até para o salário que eu tenho hoje, algumas pessoas poderiam dizer: "Nossa, realmente é algo que não condiz", né, as pessoas alguém poderia até dizer, fazer uma crítica nesse sentido, e é verdade. E hoje eu me alegro muito de poder olhar para trás, de olhar para minha história e ver aonde ele me trouxe, né, como ele me guiou. E eu falava para minha filha também. Eu sou formada, né, em professora. Hoje eu não trabalho, né, com essa com não dou aulas, hoje eu estou numa situação bem diferente, mas eu me lembro que quando eu me formei, eu fiz, né, alguns concursos, e todos os concursos que eu fiz eu passei. E eu olhava para as minhas amigas que tinham estudado comigo e elas não tinham passado. E isso para mim hoje olhando, né, eu via, e hoje eu vejo mais claramente ainda, que era ele, desde então, desde já. Por quê, né? Por que comigo era diferente? Não era porque era comigo, né? Era porque era ele já me conduzindo, era ele já mostrando para mim que eu tinha realmente um Pai celestial que cuidava de tudo, de todas as minhas necessidades. Então, desde aquele momento, olhando para trás hoje, vendo tudo isso e isso que eu estava abrindo meu coração ali para minha filha, contando essa minha história, contando alguns detalhes, né, do que eu tinha vivido,
eu já via realmente esse mover, esse amor que me conduzia dessa forma. E é como a autora diz, né? A minha esperança é que todas nós vivamos em abundância, como verdadeiras filhas de um Pai Celestial que nos diz. E aí ela cita Salmo 127, versículo 2, que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quando dia após dia queimamos o óleo da meia-noite, ou seja, ficamos trabalhando até tarde para não sermos levadas a um estado de miséria. Então, como eu disse, né, eu comecei a contar as minhas bênçãos, a contar e olhar para trás e saber que não era eu, né, mas era ele que me levava num nível assim de glória em glória. Então ele começou a me lembrar que além, né, de reconhecer que tudo que eu tenho hoje é fruto do que ele me deu e nada do que eu fiz com a minha própria capacidade de produzir riqueza. Não, foi ele que me deu todas as condições. E aí ele me lembrou também de alguns outros testemunhos que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu me lembrei, financeiramente, né, de que ele me deu condições de pagar impostos que estavam atrasados e que era uma dívida que estava me deixando muito preocupada. Então, no início desse ano, eu recebi uma quantia inesperada, né, do meu trabalho, foi uma bonificação que não estava prevista, e com essa bonificação, de novo, né, ele, que foi possível por ele de produzir essa riqueza e de compartilhar, de poder me dar esse dinheiro para que eu pudesse pagar impostos que estavam há 2 anos atrasados. Já era um montante muito, muito alto, que eu não via, não tinha perspectiva de poder fazer esse pagamento, mas ele, sim, ele produziu essa riqueza e possibilitou que eu fizesse isso. Outro testemunho também que ele me lembrou, que eu queria compartilhar com vocês, foi a quitação do nosso apartamento, o apartamento que a minha família mora hoje. Eu me lembro de ouvir o marido terreno dizer assim: ah, esquece, essa é uma dívida para a vida toda. Acho que a gente não vai ver assim, a quitação. E apesar disso, foi possível, sim, quitá-lo, né? Era algo que também era aquela dívida que a gente meio que perdia de vista, saía do meu contra-cheque, então, às vezes eu preferia nem olhar, né, para não ficar desanimada, mas de repente estava lá, a última parcela, e foi possível pagá-la. Foi algo maravilhoso que o meu amado fez por nós, né? Nos deu condições. O marido terreno, ele pediu para que eu visse, né? E como é que estava. E aí ele viu que faltavam poucas, ele levantou quantas parcelas eram, apesar dele mesmo dizer aquilo, né? Ah, é uma dívida para a vida toda. Quando ele viu, falta apenas isso. Vamos ver se a gente consegue um desconto. E foi possível fazer a quitação. E agora, mais recentemente, também, um outro testemunho que eu queria compartilhar com vocês. Estávamos com várias parcelas do nosso condomínio atrasado. E o marido terreno, mais uma vez, veio, né, e disse: liga para a administradora, veja quanto é, veja se eles conseguem tirar juros e multas. E tudo isso foi possível. E o marido terreno vai fazer o pagamento. Era uma dívida também, vários boletos atrasados, que com certeza o meu amado, né, me mostrou que é possível, sim, porque é ele que está à frente de tudo. Sabe, meninas, eu quis compartilhar esses testemunhos com vocês, esses financeiros e dessa minha vida, da minha vida profissional, de como ele tem me dirigido os meus passos, porque eu sei que muitas vezes no nosso pensamento a gente pensa assim: isso só acontece com outras pessoas, isso só acontece com a Michelle, com a Eri. Eu já pensei assim. Mas o que eu estou compartilhando com vocês é algo que aconteceu comigo, e de uma maneira maravilhosa e inesperada, né? Eu falei aqui do marido terreno, que ele, através dele, né? Através dele,
porque eu sei o quanto é importante que ele seja o líder e que ele tome a frente dessa parte financeira da nossa família. Então, eu não tenho dúvidas que é por isso que o meu amado fez isso acontecer, todas essas quitações através dele, porque é importante para a nossa família que ele seja, de fato, o líder, não só espiritual, mas financeiro, aquele que toma as decisões na nossa família. Eu queria te dizer, querida, que eu já pensei assim, que isso acontecia com os outros, mas não comigo. Mas hoje eu sei, eu estou contando as minhas bênçãos e contando aqui para vocês esses testemunhos, para que você também saiba que se aconteceu com a Michelle, com a Erin, comigo, com qualquer uma das pessoas que compartilham isso, né, que todos os dias, né, são maravilhosos testemunhos, isso também vai acontecer com você. Eu sei que você já tem bênçãos para contar, e você vai ter muito mais, assim como eu também, né? Eu não tenho dúvidas, Deus ainda tem muito mais para realizar. Né? Ele tem essa capacidade de produzir riquezas, e é isso que ele quer que nós aprendemos a viver, né? E que a gente não se preocupe, não se preocupe, porque é ele quem está fazendo todas as coisas, né? Então, eu queria te convidar a testemunhar e experimentar essa alegria de viver com ele, contando as suas bênçãos, contando os seus testemunhos. E eu quero terminar ainda com as palavras da autora. Então, porque você e eu nos preocupamos em continuar nos esforçando para experimentar a fidelidade de Deus, ou querendo intimidade com nosso marido para aprender a confiar? Para mim, é tudo por um motivo: conhecê-lo, experimentá-lo em todas as áreas da minha vida. Só então encontrarei paz e alegria verdadeiras e experimentarei o paraíso na terra, que os outros também testemunharão e desejarão. Que sejamos mais e mais suas testemunhas dessa vida abundante que não deixa ter dose constante de crises misturadas com provações intermináveis, com Deus aparecendo bem a tempo, depois aparecendo tarde demais, mas que com certeza é a vida abundante que eu desejo viver para sempre ao lado dele, e que eu não tenho dúvida, querida, que você também tem esse mesmo desejo. Por isso, vamos viver com ele e permitir que ele produza as riquezas, que ele nos conduza de glória em glória nessa vida abundante, onde nós não sentiremos falta de nada, aonde ele, o nosso Deus, suprirá todas as necessidades que nós temos de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Muito amor para você, muito obrigada por ouvir.